Chegou o momento de falarmos de eleições. Eleições 2022. É isso, e o ex-presidente da República e pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez hoje uma apresentação das diretrizes finais do seu plano de governo. Lula e seu pré-candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, além de representantes dos 7 partidos que compõem a coligação, participaram de um evento aqui na capital paulista. E em determinado momento, Eduardo Suplicy, ex-senador, demonstrou desentendimentos internos na sigla. Vamos acompanhar. Ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Roda estava na reunião do partido. Eu fui convidado. Hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo ainda. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Meu Deus, hein? Climão no PT. Logo em seguida, Ciro Gomes fez essa publicação. Vamos colocar na tela para quem nos acompanha pela TV e também pelas plataformas digitais. Caro Eduardo Suplicy, por sua história, você merecia um melhor tratamento e um melhor presente de aniversário. Receba meus parabéns e a certeza de que vou implantar o programa de renda básica de cidadania, que terá justamente o seu nome. Caramba, o Ciro enaltecendo, então, o colega Eduardo Suplicy. Vamos começar essa rodada com o Jorge Serrão. Serrão, queria que você analisasse, claro, essa insatisfação, essa situação nesse evento com Eduardo Suplicy e também o comentário de Ciro Gomes nas redes sociais. Que situação, hein? O Suplicy não é exceção dentro desse PT. Tem muita gente no PT que está excluída de qualquer debate. Essa aliança Lula-Alckmin é o fim da picada. Mas o Suplicy está tão confuso que ele reclamou no outro dia que não foi convidado para o casamento do Lula, reclamou agora que não foi convidado para a reunião, mas que, mesmo assim, ele vai apoiar a candidatura Lula-Alckmin, porque ela vai fazer um milagre de mudar o Brasil. Para com isso, você está de brincanagem com a gente, né? Da mesma forma como Ciro Gomes. Ciro Gomes vem e acena, nós vamos apoiar o projeto que institui um programa social. Peraí, esse programa social já foi criado lá atrás, que é o Bolsa Família, que foi criado com apoio de 2 figuras, Antônio Carlos Magalhães e Eduardo Suplicy. O Bolsa Família original foi iniciativa parlamentar dos 2. Então, não vai criar nada de novo. O atual Auxílio Brasil é o que tem de melhor nesse momento, que pode até depois ser aprimorado por uma outra etapa. Mas o Brasil tem que mudar a mentalidade. Enquanto o povo brasileiro, em grande parte, for muito pobre, Estado dependente, ficar dependendo sempre da migalhinha do Estado para sobreviver, a gente não vai para frente. Essa mentalidade, ela demora a ser mudada. Ela precisa primeiro ter um choque de capitalismo no Brasil. E esse choque só vai acontecer quando a gente adotar de verdade práticas desregulamentadoras do Estado. Então, um ponto fundamental para o debate eleitoral esse ano. Um exemplo, vamos acabar com essa porcaria dessas agências reguladoras, estrume autoritário do regime tucano. Isso daí é inadequado para uma economia que se pretenda liberal e desenvolvimentista. Você tem que ter a regra, mas você não precisa ter a máquina estatal em cima das empresas que vão produzir. As agências reguladoras são um câncer que tem que ser debatido. E esse debate ninguém quer ter. A Petrobras, se você hoje tivesse, como o Daniel Caniato perguntou, muito bem, a Petrobras fosse uma empresa privada, ela teria no cangote dela a agência reguladora para atrapalhar ela de exercer o seu papel. Então esse modelo é inadequado e tem que ser rediscutido, porque ele é capimunista. É isso que o PT quer. Você quer essa porcaria? Então vota no PT. Parabéns para você.
Rodrigo Constantino, como você viu esse evento do PT, evento esse que fez alguns ajustes no programa de governo do partido, as questões que envolvem Amazônia e também Petrobras ganharam destaque especial, mas também queria o seu comentário sobre essa cena envolvendo o ex-senador Eduardo Suplicy, visivelmente contrariado, chateado, e também a manifestação de Ciro Gomes. Vamos lá, então, Daniel. Começando pela primeira questão, né? O PT só avisou um pouquinho ali o programa para enganar a trouxa, né? Então, a questão do aborto já deu uma sumida, revogar a lei trabalhista deu uma desaparecidinha, mas continua algo temerário e é muito importante que as pessoas entendam que o PT não está tão preocupado assim em esconder o projeto. É um projeto socialista, é um projeto bastante radical, extremista, e basta ver que o próprio Zé Dirceu, que anda sumido, né, mas muito atuante nos bastidores, já disse que se voltarem ao poder vai estender a mão aos companheiros cubanos, né? Então isso é uma ameaça e o PT sempre fez esse tipo de ameaça porque é isso que ele mira mesmo, né? Em relação ao Suplicy, coitado, é um personagem quase caricato, né? A gente fica com um misto ali de consternação, uma coisa assim, pena, mas eu acho interessante analisar aqui por que ele vem sendo tratado dessa forma tão descortês pelo Lula, né? Pelo PT, porque ele quis disputar com o Lula prévias numa eleição. E o Lula ganhou, claro, porque o PT é Lula, mas nunca engoliu, nunca perdoou muito bem o Suplicy por isso, não. É por isso que o Suplicy está para escanteio desde então. Lula é centralizador, inclusive dentro do próprio partido dele, e não seria diferente, né? Quanto ao Ciro Gomes, coitado, é quase um ato de desespero também, né? Ele está jogando migalha para qualquer um que queira sinalizar, acenar alguma coisa para ele, dar uma piscadinha para ele, né? Poxa, olha eu aqui, eu existo, eu também sou esquerda, eu também sou da turma radical de vocês, mas sem o bafo de cachaça. Vem para cá. E não está convencendo ninguém, né? Então tá lá, abandonado, tem o Piperno defendendo e quase mais ninguém. E o Lula, enquanto isso, fazendo o quê? O Lula chamando sequestradores de meninos. É isso que temos para a esquerda. Fábio Piperno, petistas históricos que se sentem desprestigiados pelo partido. Você já viu esse filme, hein? Eu já vi esse filme. O Constantino, de tudo que ele falou hoje, dá para aproveitar 1,5%, que é exatamente essa parte que ele fala do Suplicy desprestigiado pelo PT. Aliás, eu contei essa história agora há pouco lá no Opinião, Marco. Isso foi na campanha de 2002. O Suplicy se lançou candidato daquelas prévias lá, teve 15%, mas aquilo foi um golpe de morte aí para a cúpula do PT e tal, que jamais de fato perdoou isso. Eu vou até contar um bastidor aqui. Em 2010, eu sempre tive a suspeita daquela época, o auge do Suplicy, ganhou 3 eleições seguidas aí para senador, eleições majoritárias, né? E o Suplicy era, para mim, na minha visão, a figura mais popular do PT aqui em São Paulo. Tirando o Lula, claro, mas entre aqueles que o PT poderia um dia lançar como candidato a governador, e me chamava a atenção o fato de que o nome do Suplicy nunca entrava nas simulações. Aí, um dia eu ligo para ele, começo de 2010, eu falei, senador, e aí, o senhor não vai ser candidato a governador? Porque eu ouvi um zum, que o senhor sonharia com isso e tal, não sei. Ele falou, não, se em algum momento o meu nome aparecer em alguma simulação e eu for o preferido entre os nomes do partido, eu vou me lançar nessa. Até que um dia, o Datafolha aparece lá com o nome do Suplicy em primeiro lugar. No mesmo dia eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, olha, o senhor me disse aquela vez tal, que caso isso acontecesse, o senhor ia ser candidato. Ele falou, eu vou. Então hoje eu vou visitar o meu amigo, companheiro, Aloysio Mercadante, que está no hospital, e vou comunicar a ele que eu vou disputar essa candidatura. Aí fiquei esperando à tarde e tal. Lá pelo final da tarde, o PT oficializa a candidatura a Aloysio Mercadante, que tomou depois, sofreu uma sonora derrota e nunca mais o Suplicy falou disso. Mas é, de fato, uma figura escanteada pela cúpula do partido. Perfeito. Agora tem só um destaque, a gente segue falando, claro, desse evento do PT, mas, Marco, acaba de chegar uma informação aqui, eu quero repercutir contigo e também com o Jorge Serrão, porque Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, poderá disputar o governo
do Estado de São Paulo, porque o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou aquele pedido e manteve o domicílio eleitoral do candidato, pré-candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao governo paulista. Agora, pelo menos segundo o TRE, Tarcísio pode disputar. O que você acha desse desenho, nessa disputa para o governo do Estado, hein, Marco? Olha, Daniel, o pedido era intempestivo, né? Foi feito pelo PSOL, fora do prazo, por isso intempestivo. Então, já não tinha procedência alguma do ponto de vista formal e material também não, porque o Tarcísio, como ele bem falou hoje no programa Pânico, já estava mais do que comprovada a residência dele aqui no estado de São Paulo. Mas, eu acho que sim, ele tem grandes chances, eu já tinha falado isso, eu ainda mantenho essa posição. O debate no âmbito nacional, no âmbito federal, ele vai ser transmutado para o ambiente estadual. Então, essa polarização natural que existe entre Lula e Bolsonaro vai acabar acontecendo entre Haddad e Tarcísio. Então, você tem Márcio França escanteado junto com Rodrigo Garcia, porque eles não têm discurso, né? Rodrigo Garcia é um esquerdista, nossa, né? Ele tem uma visão de social-democrata, ele é um tucano, os tucanos são sociais-democratas, eu tenho que explicar isso pro Piperno 1 milhão de vezes, porque ele não lembra. Tem que lembrar o Piperno. Rodrigo Garcia de esquerda. Sim. Olha, anota isso. Vou até colocar no Instagram aqui. Rodrigo Garcia de esquerda. Tudo bem. E uma coisa que eu acho interessante, da pauta anterior que vocês estavam falando, eu gosto de ver, né, a demagogia, de notar a demagogia do discurso do pessoal da esquerda. Então, o tweet do Ciro, ele é muito enigmático nesse ponto também, né? Como que o esquerdista enxerga dinheiro público? Como se desse em árvore. Então ele fala, essa proposta do Suplicy, ela se dá no seguinte sentido. Daniel Canhato, você tem problemas econômicos, você está na dureza, você está ruim de grana? Não tá? Não importa. Você vai ganhar renda básica. Todo mundo aqui vai ganhar renda básica. Ele fala isso. Ele fala isso, inclusive, nas palestras. Pelo amor de Deus. Não tem nada de liberal na proposta. A proposta é indecente nesse sentido. Ela amplia para todo mundo. Ele fala isso daí com todas as letras. Acho que você não lembra de ter lido isso daí. Senhora. Mas tudo bem. Ele não é igual a mulher do Daniel Silveira, que recebeu o auxílio emergencial. Isso tá no livro dele e nas palestras dele. Eu tive a infelicidade de assistir, inclusive. Porque, meu Deus do céu, ele, né? Enfim, faz tempo que ele demora para falar e depois ele canta, tal. Tem todo um processo do Suplicy que é um pouco letárgico. Mas tudo isso para falar o seguinte: o esquerdista, ele quer colocar o Estado como primeira rede de proteção social, nunca como última. E o Estado nunca pode ser a primeira rede de proteção social, ele sempre tem que ser a última. No começo você tem que ter as entidades sem fins lucrativos, você tem que ter igreja, você tem que ter uma série de entidades privadas que vão suprir, né, a ausência de políticas públicas para os mais pobres, para os miseráveis, e depois vem o Estado como última rede de proteção social. Como primeira, ele nunca vai suprir e ele nunca vai ser eficiente. Essa é a verdade e por isso que é demagógico. Esses projetos megalômanos, malucos, são demagógicos porque sempre tem aquele ar paternalista de venham para mim, meus filhos, eu vou cuidar de vocês, os miseráveis e tal. E o Ciro Gomes usa isso de maneira muito ruim, inclusive. Agora tem uma outra informação que eu quero trazer aqui para você que acompanha o 3 em 1, que a pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, afirmou que caso a sua candidatura não chegue ao segundo turno das eleições, ela vai escolher o palanque que defende a democracia, a do ex-presidente Lula, segundo ela. Vamos acompanhar? Não tem depoimento dela? Não tem problema, a gente segue então com análises e discussões. Jorge Serrão, então ela praticamente já declara apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que ela pode inclusive perder votos? Olha, a Simone Tebet sofreu aí o que se poderia chamar de uma crise de Renan Calheiros. Renan Calheiros, do MDB, já declarou que está na campanha de Lula. Da mesma forma como muita gente ligada ao ex-presidente Michel Temer e ele sem assumir, estão na campanha do Jair Bolsonaro. O MDB tem muito pouca gente na campanha da Simone Tebet. E agora a gente recebe a informação estupefata. Parece que nem a Tebet está na campanha dela. Porque quando ela fala que se tiver que optar, ela vai votar no Lula, ela está dizendo que ela não tem força para ser candidata. Então,
Coitada, que coisa horrível. Tal qual Greta Garbo, ela não vai acabar nem em Irajá. Essa candidatura do MDB já nasce morta. Vai acabar no cemitério de Irajá, diferente da Greta Garbo.